Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Jubilieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirillieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. A lição concerto é uma maneira de tratar a história com a ajuda da música. É uma lição onde a música não é finalizada para fazer a história da música, mas é utilizada para perceber uma sociedade, compreender uma sociedade. E o violino de Auschwitz é, claro, uma lição concerto finalizada a tentar de perceber qual é a função da música no campo de concentração, já que muitos campos de concentração haviam a música. Mas não é só uma lição dedicada ao campo de concentração. Eu gosto, antes de entrar no campo, de dar uma ideia de qual era a política musical, a política cultural do fascismo e do nazismo. A música é a única disciplina artística que entra no campo de concentração para a organização, mas geralmente entrava na organização por situações horríveis, situações de tortura. Falamos, era música da mentira, música da tortura, música do horror, para fazer de maneira que eles pudessem pensar que o campo não era um sítio assim tão horrível, não? Assim tão perigoso. Chega assíduo e monótono martelar do bombo e dos pratos, mas sobre este fundo as frases musicais desenham-se só a intervalos, ao capricho do vento. Nós, das nossas camas, olhamos uns para os outros, porque todos nós sentimos que esta música é infernal. Os motivos são poucos, uma dúzia. Todos os dias os mesmos, de manhã à noite, marchas e canções populares queridas a todos os alemães. Estão gravadas nas nossas memórias. Serão a última coisa do lager que nos esquecemos. São a voz do lager, a expressão sensível da loucura geométrica da decisão alheia de nos aniquilarem primeiro enquanto homens para depois nos matarem lentamente. Quando esta música toca, sabemos que os nossos companheiros lá fora, por entre o nevoeiro, partem em marcha como autómatos. As suas almas estão mortas. E a música empurra-os como o vento empurra as folhas secas e substituem-se à sua vontade. Quando os deportados chegavam depois do março de 1944 diretamente em Birkenau, sempre a orquestra feminina era obrigada a tocar para acolher os deportados. Então os deportados pensavam que aquela não era uma situação assim tão terrível, já que estava a música, mas é claro que era uma grande mentira. Ou assim como quando os músicos tinham de tocar na anticâmara da câmara de gás, mesmo a música da tortura, como diz o famoso Primo Levi no seu livro Se questo è un uomo, que ele podia esquecer tudo do campo de concentração, menos que a voz do lager, que a voz do campo do campo.
que era a Voz do Campo? Eram aquelas músicas obsessivas que todos os dias tocavam. Eram várias músicas, porque as músicas para a organização geralmente eram músicas de pouco valor, né? Eram marchas simples, mas existia também uma música de grande valor. SS eram instruídos, muitos gostavam de música. Era obrigado a tocar música de ópera, come Madame Butterfly, ou tocar músicas como a Fantasia de Schumann, e várias músicas clássicas, porque os SS, aqueles de grande nível, de alto nível, gostavam, claro, de ouvir música clássica, música bonita, música erudita. O próprio músico, quando me falou, disse-me que isto é uma lição-concerto. Isto é uma aula de história que é transmitida através de audiovisuais, de imagens, que aborda o período entre 1938 e 1945. Tem que ver também com as políticas culturais do fascismo e do nazismo. E depois tem uma parte de narrativa e tem também a parte musical, em que são tocadas músicas que, por exemplo, eram tocadas nos campos de concentração. Por aquilo que vi ontem, penso que é uma experiência única. O violinista, o Maurizio Padovani, é muito bom comunicador. As imagens que escolhe são fantásticas, são muito expressivas, algumas das quais são duras, mas há momentos também de uma certa diversão. Portanto, penso que é um momento muito importante, por isso não quisemos deixar de fazer. De facto, não é um caso que muitas vezes, frequentemente, alunos agradecem da experiência e são felizes de viver esta experiência e finalmente vão viver uma experiência didaticamente válida, concreta e que chega rapidamente sem retórica, porque o problema é este, dar informação sem retórica. No dia seguinte, em vez do habitual grupo de pessoas com alta, foram mandados sair 2 grupos distintos. Os primeiros foram barbeados e rapados e tomaram duche. Os outros saíram como estavam, com as barbas compridas e os curativos por fazer, sem duche. Ninguém se despediu desses últimos. Ninguém lhes confiou mensagens para os companheiros sãos.